Vou cumprimentar também o deputado Merlong Solano, nosso entrevistado aqui, com quem a gente conversa já já. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Tiago. Muito boa tarde a todos os telespectadores da Cidade Verde. Introduzir aqui a Sávia Barreto também, direto de Brasília, acompanhando tudo aqui conosco. Boa tarde, Sávia. Boa tarde, Tiago, Elivaldo, Paula, deputado Merlong. Desejo para vocês a paz do Salão Verde numa sexta-feira aqui na Câmara, porque o movimento realmente está só dos trabalhadores aqui nas reformas do Congresso. É, o que eu desejo, essa paz aí. Bom, começar falando sobre essa nomeação administrativa, ex-deputada Rejane Dias assumindo uma cadeira de conselheira no Tribunal de Contas do Estado, que vai abrir ao deputado Merlong Solano essa possibilidade de já assumir nessa legislatura, ele que estava na condição de suplente, deputado. Foi uma surpresa para o senhor? Uma agradável surpresa. Não pode dizer que foi totalmente surpresa, porque já faz algum tempo que se vem encaminhando. O Olavo já tinha tempo para se aposentar há alguns meses, não é? Aliás, alguns meses não, já tinha algum tempo para se aposentar, mas já vinha falando na possibilidade há algum tempo. E houve uma manifestação da deputada Rejane de que estaria à disposição para enfrentar esse desafio para o qual ela está muito bem preparada. E que abre para mim a possibilidade de um mandato completo. Então, eu estou muito feliz com esta possibilidade. Deputado, primeiro, parabéns aí pela sua recondução. O senhor que conclui a atual legislatura como um parlamentar efetivo, em decorrência de ter chegado ao parlamento na condição daquela trágica situação que levou à morte do deputado Assis Carvalho. E agora o senhor sai com a renúncia da deputada Rejane Dias e o senhor é o suplente da vez. O que esperar do seu mandato agora com uma situação política diferente? O senhor foi deputado com o governo na condição de parlamentar de oposição, de um governo frontalmente adversário ao partido ao qual o senhor é afiliado, o PT. O cenário agora muda. O cenário muda, Elivaldo, sim, muda radicalmente. Eu fui um deputado de oposição sistemática ao presidente Bolsonaro, não pela pessoa dele, mas pelo projeto que ele lidera, um projeto de exclusão social combinada com autoritarismo. De modo que o Brasil regrediu ao longo do seu mandato, o Brasil voltou, inclusive, para o mapa da fome, além de ter se tornado pária mundial em várias áreas importantes em que havia se tornado referência positiva em governos anteriores, como, por exemplo, na área ambiental. Perdeu também a confiança do empresariado, tanto brasileiro quanto internacional, daí a redução dos investimentos e o baixo desempenho da economia. E agora não, agora eu sou deputado de um governo que encabeça um projeto pelo qual eu luto desde que me filiei ao PT na época da fundação, lá em 1980, ainda na condição de estudante, a convite do professor Antônio José Medeiros, grande líder da fundação do PT no estado do Piauí e um dos líderes no Brasil. E a minha expectativa, Elivaldo, é de, nesta combinação de Lula presidente, Rafael governador e a maioria da bancada parlamentar comprometida com esse projeto, nós termos, de um lado, condições de ajudar o Lula, de outro lado, condições de ajudar o Piauí a acelerar o seu projeto de crescimento. Deputado, o senhor, como bem destacou, sempre esteve aí durante o governo Bolsonaro na oposição. Aqui no Piauí sempre foi um interlocutor desse grupo que apoia Lula. Pode contar para a gente como é que a bancada do PT, os deputados federais em geral, estão vendo toda essa situação que perpassa esses atos antidemocráticos, inclusive com essa informação de que teria sido encontrada uma minuta na casa do ex-ministro Anderson Torres, que poderia aí, supostamente alterar o resultado da eleição. Como é que a Câmara pode reagir nessa próxima legislatura a esse tipo de situação? Pois é, a minuta foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, e até recentemente secretário de Segurança do Distrito Federal, desde o dia 1º de janeiro, uma minuta que estabelecia o estado de defesa dentro da Justiça Eleitoral. Era uma intervenção militar na Justiça Eleitoral. Os ministros que compõem a Justiça Eleitoral perderiam a autonomia. Seria formada uma comissão de verificação da eleição, cuja missão era rever o processo eleitoral e dar outro resultado, o resultado em que Bolsonaro seria declarado
vitorioso. Portanto, fica comprovado que o golpe era planejado a partir de cima. Situação muito preocupante, porque quando o radicalismo parte de cima, ele chega embaixo na forma como chegou, na violência. Os adeptos mais radicais se expressam da maneira como eles sabem se expressar, através da violência, que inclusive terminou prejudicando o projeto golpista. Por quê? Porque a população se voltou contra aquelas atitudes. Nesse momento, o Lula está tendo uma oportunidade, Paula, de liderar um amplo processo de fortalecimento da democracia, porque 93% da população se manifestou contrário aos atos praticados no último domingo, dia 8 de janeiro, porque a população, portanto, passa uma sinalização que, apesar dos problemas, entende que a democracia é o melhor caminho para o Brasil. Sávia. Deputado, eu conversei ontem aqui em Brasília com o deputado Júlio César e ele me disse que está marcada para acontecer no final de semana, provavelmente é uma reunião da bancada federal aí em Teresina. Essa reunião iria discutir a distribuição dos cargos federais. Não há um consenso, tem os que defendem a maior votação e aqueles melhores votados, colocados dessa forma, poderiam indicar primeiro os cargos da sua preferência. O deputado eleito, Jadiel Alencar, por exemplo, ele discorda, né? Ele e o deputado Flávio Nogueira dizem que é preciso ter isonomia, que não é, abre aspas, um quartel-general. Como é que o senhor vê essa distribuição? Qual critério deve prevalecer e qual é o cargo federal que o senhor almeja indicar? Sabe, olha, estava mesmo pensado uma reunião para sábado agora, a convite, inclusive do ministro Wellington Dias, que é senador eleito, né? Tem interesse nesse assunto porque se interessa pelas questões que interessam ao Piauí. Mas eu próprio e outros deputados nos manifestamos contrários a essa reunião agora. Apresentamos uma proposição de que a reunião seja feita na quinta ou na sexta-feira em Brasília, considerando o fato de que a bancada do Piauí terá uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, no próximo dia 20. Então, nós aproveitaremos a presença de todos os parlamentares em Brasília para nos reunirmos lá, tanto para discutir a questão da coordenação da bancada, que até agora ainda é o deputado Átila Lira, e quanto à questão da composição do governo federal no estado do Piauí, onde a bancada parlamentar da base do governo é ouvida. Eu tenho interesse em órgãos, tanto em órgãos de infraestrutura, como a Codevasf e o DENIT, quanto em órgãos que trabalham com a agricultura familiar, como é o caso do INCRA, como é o caso da CONAB, mas estou aberto ao diálogo com a bancada. Não, digamos assim, não sou daqueles que vai fazer dessa questão uma questão a ser resolvida a ferro e fogo. Nós vamos resolver na base do diálogo. Então, o critério que o senhor defende é esse do diálogo e não prevalecendo a questão da expressão da votação obtida? Bom, eu penso que os dois senadores devem ter prevalência na escolha e que, a partir daí, entre a bancada federal de deputados, haja um sorteio. As primeiras pedidas Isto. do senador Marcelo, senador Wellington, que são os da base aliada, e os demais cargos através de sorteio. Através de sorteio. Eu defendo esse caminho. Que uma parte da bancada está defendendo e outra não. A Sávia nos trouxe... Por que eu defendo esse caminho, Elivaldo? Deputado federal, tanto faz ter tido, assim como estadual. Correto. Tanto faz ter tido 80 mil votos, como eu tive. Como 19 mil, né? Federal, né? Federal. Tá. Quanto 130 mil. O Lula precisa dos dois e cada um só tem direito a um voto. O peso é o mesmo no voto. O peso é o mesmo no voto. Então, passada a eleição, bancada parlamentar é bancada parlamentar. Cada titular, um voto. Então, pelo sorteio aí que o senhor propõe, escolhe ali o órgão e aí escolhe da bancada qual vai ser o deputado. Ou então, sorteia o nome do parlamentar e ele diz qual é o órgão que é do seu interesse. Correto. Entendeu? Talvez seja esse o melhor mecanismo. Já excluído os dois órgãos escolhidos pelos senadores, né? Pelos dois senadores. Correto. Deputado, quanto às eleições municipais aqui em Teresina, a gente sabe, pelas informações que recebemos, hoje vemos dois grupos no Partido dos Trabalhadores.
um que defende uma possível candidatura própria e outro que defende um alinhamento, inclusive com o prefeito Dr. Pessoa, para o lançamento de uma candidatura. Hoje, como é que o senhor vê esse cenário? Qual é a tese que o senhor defende para o posicionamento do PT nas eleições de 2024? Bom, Paulo, já faz algum tempo que eu defendo a tese que o PT tem que ser mais ousado em Teresina. É tradicional uma certa dificuldade que o partido tem em Teresina, né, Leandro? O melhor desempenho que a gente teve até aqui foi eleger 3 vereadores. Como agora estamos tendo 3, né? Voltou a ter 3. Voltamos a ter 3, porque na legislatura passada só eram 2. 2, Não há por que o PT continuar tão acanhado em Teresina. O PT lidera um projeto bem sucedido de governo no estado do Piauí. Enquanto foi governo na presidência da República, o Brasil cresceu, gerou empregos, distribuiu renda. Portanto, liderou um projeto de sucesso no âmbito do Brasil, resgatou serviços públicos essenciais. Voltamos a liderar esse projeto no Brasil, que eu acredito que vai ter de novo bons resultados. Então, por que permitir que na capital do Piauí, o PT não se apresente como alternativa no primeiro turno? O primeiro turno foi inventado para isso. Cada partido que se julga merecedor de credibilidade junto à população, apresenta seus nomes, apresenta suas propostas. Segundo turno é outra história, aí são 2 candidatos, é isso, aqueles que ficaram de fora fazem suas opções. Teresina tem sido gerida de maneira muito acanhada, Paula, e acumulado problemas que vêm das gestões anteriores que continuam sem solução. Você vê esse sistema de transporte urbano de Teresina, é vergonhoso. Uma capital como Teresina não ter um sistema, passou mais de um ano e meio sem transporte urbano algum. E aí, de repente, você chega ali na Avenida Rui Barbosa, ali na altura do São Joaquim, de frente ao mercado, e vê aquela parada no meio da rua, aquele elefante branco, sem servir para nada e a prefeitura não toma nenhuma atitude, atrapalhando o trânsito e os comerciantes da avenida. Eu estou citando isso como um exemplo de falência de um projeto que custou milhões e milhões de reais e que a atual prefeitura já está no seu 3º ano de mandato e não toma nenhuma atitude no sentido de oferecer uma alternativa à população. Então, acho que, apesar de ser um homem simpático do ponto de vista pessoal, o doutor Pessoa não conseguiu gerar uma alternativa administrativa de sucesso para a população de Teresina. Então, cabe ao PT se apresentar como essa alternativa, no meu modo de ver. Deputado, considerando que o PT vai ter candidatura própria, porque historicamente o PT se coloca assim, né, lançando candidatos à Prefeitura de Teresina até para ajudar a aumentar a sua bancada. Esse candidato deve vir dos quadros do PT ou pode ser um nome de fora? Por exemplo, o PT poderia filiar Enzo Samuel aos quadros do partido. Qual é a visão que o senhor acredita, os critérios para a definição da escolha desse nome? Nomes já experimentados, históricos no partido ou novos petistas também são bem-vindos para tentar disputar a Prefeitura de Teresina? Eu sou sempre aberto ao diálogo, né? Eu, por exemplo, não coloquei qualquer obstáculo que o partido aceitasse as filiações de lideranças já consolidadas para enfrentar a última eleição, tanto no âmbito de deputado estadual, quanto no âmbito de deputado federal. O partido tem nomes no quadro de deputado estadual e de federal para oferecer à população de Teresina, mas assim, desde que se consolide um projeto básico para Teresina com mais possibilidade de sucesso perante a população, eu aceitaria dialogar em torno de um nome que venha para o partido já com a missão de liderar uma candidatura. Deputado, como é que o senhor avalia algumas pessoas chamam, é um termo muito pesado, mas fala de que houve um estelionato quando na campanha foi dito de que o salário mínimo poderia chegar aos R$ 1.320 e ontem o ministro Haddad falou que não há ainda um prego batido em relação a chegar até esse valor, lembrando que o mínimo estabelecido já pela gestão anterior está em 1.302. Pois é, o presidente Lula não se manifestou a propósito desse assunto. Assim, eu sou um defensor de que o salário mínimo possa ser corrigido progressivamente acima da inflação. O salário mínimo é o principal indicador econômico do Brasil, porque a maioria dos assalariados ganha o salário mínimo, a maioria dos aposentados recebem
aposentadoria equivalente ao salário mínimo, os benefícios sociais também são referenciados ao salário mínimo. Quando ele cresce acima da inflação, ele ajuda a dinamizar a economia. Mas eu também entendo as razões do ministro. Eu sou economista, fui secretário do Planejamento, me acostumei a olhar o conjunto. Estabilidade fiscal é uma necessidade, inclusive para que as políticas sociais tenham sustentação. Não dá para imaginar que é possível fazer política social de primeiro mundo com as finanças do Estado estando no terceiro mundo. A finança tem que ser capaz de pagar a política social e também a política de infraestrutura para a economia crescer ainda mais depois. As coisas têm que ser combinadas. Então, eu entendo que vai haver aí um diálogo. O presidente Lula vai terminar dando a palavra final, mas uma coisa eu tenho convicção, Tiago. A política de aumento real do salário mínimo vai ser mantida. E, ao final dessa gestão do Lula, ele terá crescido bem acima da inflação. E já que estamos falando em temas econômicos, e o que o senhor achou das medidas anunciadas ontem pelo ministro Fernando Haddad? A reação, por exemplo, no mercado, os setores aí da economia, vê um lado positivo pela recuperação de créditos, redução do déficit público, mas, por outro lado, com um certo pé atrás em relação ao controle do gasto público. Qual a análise que o senhor faz? O senhor acha que as medidas anunciadas ontem caminham para a estabilidade das contas públicas do país? As medidas anunciadas ontem estão corretas. Elas apontam numa busca no sentido de uma melhoria da arrecadação, sem aumentar a carga tributária. Sem aumentar essa facilitação de que até pessoas físicas resolvam suas pendências históricas com o fisco federal, não é? O que poderá só aí gerar cerca de 50 bilhões de reais, permite a empreendedores, pessoas físicas e pessoas jurídicas resolverem questões importantes que podem estar até travando novas iniciativas, sem não dúvida. é? Porque quando o cara não tem a certidão, ele não pode, por exemplo, contratar um crédito junto ao banco. E melhora a arrecadação do Estado. Essas críticas, Alivaldo, eu entendo que são decorrentes de um setor da economia que não entendeu que não dá para um país ser só economia. O país é economia, mas, em primeiro lugar, o país é social, é sociedade. Se a sociedade não tiver o básico para caminhar, para sobreviver, a economia, em algum momento, vai fraquejar. E não há como... Onde era que se cortaria nesse momento? Se nós tivemos que aprovar uma PEC emergencial, a PEC da transição, para permitir que R$600 fossem pagos às famílias, para permitir que houvesse dinheiro para reajustar a merenda escolar, cujo valor está congelado há vários anos, já tendo criança merendando bolacha com kisuke pelo Brasil afora. Então, esse tipo de empresário, eu não costumo respeitar muito, não, esse tipo de opinião. É alguém ranzinza, que só vê o imediato. Quando, no longo prazo, está, inclusive, a possibilidade da empresa dele continuar crescendo. Deputado Merlong, muito obrigado pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Agradecemos a sua participação mais uma vez. Um abraço, Tiago, muito obrigado e sempre à disposição.